Olá e sejam bem-vindos ao Debugging Talk, um podcast onde conversamos sobre web development, cybersecurity, cloud computing e similares, sendo que comentamos também as notícias semanais destas áreas. O meu nome é Frederico Rodrigues, eu sou Full Stack Developer. Comigo tenho também o Full Stack Developer, o Bruno Fernandes. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. E portanto então, sem mais demoras, vamos então passar aqui para o nosso primeiro tópico, porque tendo em conta que este é o primeiro episódio aqui do nosso podcast, eu acho que temos que marcar muito bem aonde é que estamos. E nós, portanto, estamos em Portugal e, portanto, temos que mostrar esta história muito interessante que aconteceu em Portugal. Ora então, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a comissão que é responsável por, alegadamente, manter a privacidade dos portugueses a são e salvo, solicitou ao Instituto Nacional de Estatísticas, no âmbito agora dos censos, que todos vós possivelmente devem ter preenchido, portanto, para estes desligarem a CDN da Cloudflare. Ou seja, portanto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, na sequência de uma publicação no Facebook, e isto é muito engraçado de dizer desta forma, onde alegadamente estava dito que a Cloudflare, portanto a CDN da Cloudflare, estava a enviar as informações dos cidadãos portugueses, portanto que preencheram os censos, para os Estados Unidos. Ok, e é assim, eu acho que há aqui duas situações que nós podemos analisar desta publicação e por isso também gostaria de obter a tua opinião aqui, Bruno, que é a seguinte, portanto, qual é o sentido que faz a CDN da Cloudflare, que tem um servidor em Lisboa e que tem vários espalhados pela Europa? Qual era o sentido de a conexão para a plataforma dos censos ir aos Estados Unidos e voltar? Qual era o sentido nesta afirmação? Isto tem sentido? Epá, pois é assim. Eu presumo, portanto, que isso seja um claro não é? Porque, quer dizer, realmente não faz sentido nenhum ir aos Estados Unidos e voltar, e, portanto, logo aí é completamente estúpida esta afirmação, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados indicou que o Instituto Nacional de Estatística tinha que desligar isto em 12 horas. Porque alegadamente era uma fuga de informação. Exatamente, uma fuga de informação gravíssima. Mas, Bruno, vou-te dar aqui uns outros exemplos de sites que também utilizam serviços de empresas, neste caso americanas, porque parece que este é o problema, não é? O problema são as empresas americanas. Ora, o portal Portugal utiliza a AWS, e utilizam também o Google Analytics. Grandes partes dos e-mails que nós temos institucionais em Portugal, seja do Serviço Nacional de Saúde, que agora é tão importante, de universidades, da Rede Nacional de Segurança Interna, que é a rede utilizada pelas polícias e forças militares, autarquias, tudo isto utiliza o Office 365. E eu agora questiono, quem é a empresa por trás do Office 365? Certeza que é americana também, não é? Microsoft. Exato. Mas portanto, aí já não há problema nenhum, supostamente. Não é? Pois, percebes? Aqui é que é a questão de como é que eles podem dizer ao Instituto Nacional de Estatística que há um problema, e estamos a falar de uma CDN, não é? Que é assim, é óbvio que existe sempre a possibilidade de uma fuga, mas a probabilidade de uma CDN conseguir interceptar o teu tráfego e a tua informação é muito menor do que o Office 365, tipo. Os e-mails que a polícia, que a GNR utiliza, que o exército, tipo, estão numa empresa americana e isso não é um problema. E mais, vou dar aqui mais dois exemplos maravilhosos, que é o Portal das Finanças, que para mim é dos sites mais importantes de estarem seguros em Portugal. Utiliza uma outra CDN, a Akamai, que é também americana, portanto, qual é a coerência aqui? Percebes porque que eu trouxe esta notícia, não é? Exato. No fundo, eles só se preocupam com aquilo que se querem preocupar e depois esquecem-se também das outras coisas, que é tipo, para umas coisas eles lembram-se e já é um problema, mas depois esquece que todo o resto também funciona daquela forma e
E nesse momento deviam de pensar melhor no que estão a falar e a dizer que é um problema, porque tudo funciona assim. E agora é muito. E também como é que eu ia dizer isto? Hoje em dia, quase todos os bons serviços, não é? Os mais seguros e tudo e mais alguma coisa, tem sempre também coisas. É tudo baseado em instituições inglesas e assim, empresas tudo inglesas. Na cloud, de uma certa forma, é tipo. Exatamente. Não há muitas vezes até como escapar disto. Claro, tipo, como é que tu vais montar um serviço? Tu que tens um pequeno negócio, mesmo que seja um grande negócio, tipo, como é que tu vais montar uma estrutura de rede, de CDN, de cloud computing, como é que tu vais fazer isto on budget? Yeah. É que tu numa cloud, tu pagas pelo aquilo que usas, ponto. Portanto, é tipo, tu estás a falar que grande parte dos clientes que usam cloud estamos a falar que tem uma faturação irrisória, tipo, que em nada se compara com os custos de montar uma infraestrutura. Tipo, eu não percebo como é que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tipo, não falou com alguém a perguntar, olha, desculpa lá, como é que isto da internet funciona? Porque tipo, eu acho que eles nem sabem como é que a internet funciona, porque tipo, só o facto da Cloudflare redirecionar todo o tráfego, não há bem disto, todo o tráfego para os Estados Unidos, eles estavam a gastar dinheiro e recursos, tipo, à toa. Percebes? Tipo, juro-te que isto é completamente estúpido. E pior, porque, quer dizer, pior não, em complemento com esta afirmação, temos o que o CEO da Cloudflare disse há uns meses atrás, em que acusa o governo português de incompetência, e estou aqui a fazer aspas, por causa da burocracia que existe em Portugal. E eles até ameaçaram parar de investir no país, porque realmente Portugal já é, no meu entendimento, horrível no que diz respeito a tecnologias. Claro que estou a generalizar, peço que não me temos bons profissionais que lidam bem com as tecnologias novas, mas em Portugal... Sim, claro que temos pessoas que dominam completamente e muito mais do que nós aqui os dois juntos alguma vez conseguiríamos fazer. Agora a questão é que eu estou a falar num âmbito geral, portanto, enquanto país, se equacionarmos toda a infraestrutura, estamos abaixo de zero. E depois o próprio governo, e estou aqui a utilizar as palavras do CEO da Cloudflare, não tenho forma de verificar se isto é verdade ou não, é a palavra de um contra o outro, a acusar o governo por burocracia a nível de clouds. Quer dizer, isto é de loucos, não é? Yeah. É que é toda a sequência de situações, não é? Agora, é assim, eu também quero chamar a atenção a uma coisa, que é óbvio que as clouds têm que ser controladas, e aqui fugindo um bocadinho às CDNs, porque têm a sua própria forma de funcionar, mas puxando aqui um bocadinho mais para as clouds, ou seja, a AWS, a Azure, a GCP, entre outras, é preciso ter cuidado com essas empresas, efetivamente, com estes serviços, para que eles estejam controlados e para que porque estejam previstos questões de privacidade. Okay? Tanto que também, recentemente, e passo também aqui este trecho desta notícia, o Tribunal de Justiça da União Europeia concluiu que as leis nacionais dos Estados Unidos, portanto, as empresas, a sede destas empresas, não atendem aos requisitos de proteção de dados estabelecidos na União Europeia, pelo aquele regulamento do RGPD. Yeah. Portanto, isso significa que, sem salvaguardas adicionais, os dados pessoais de cidadãos, portanto, da União Europeia, não devem ser processados, ou melhor, não estarão, e eventualmente, alegadamente, a ser processados com segurança através da AWS e da Azure. Eles focaram-se mais o estudo nestas duas. Mas também acredito que na Google será exatamente a mesma coisa. Portanto, isto é uma preocupação, a privacidade é uma preocupação, aliás, cada dia mais é uma preocupação, e acho que a União Europeia, acho que a Comissão Nacional de Proteção de Dados deve agir em conformidade e tentar perceber como é que as coisas funcionam e realmente agir. Mas não é tipo,
mandarem um e-mail ao Instituto Nacional de Estatística por uma coisa que não conhecem. Estás a ver? Pá. E depois também é assim, não sei até que ponto é que também o Tribunal da Justiça saberá o que está a fazer, mas isto agora nós precisamos de algum tempo para sair mais algumas notícias e então vermos, não é? Sim. Ver como é que a coisa se desenrola. Pois, não, é que é mesmo assim, porque tipo, eles agora podem dizer, mas isto calhando não é muito seguro utilizar a AWS e a Azure. Ok, então como é que pode ser seguro? Porque logo o que a Google fez a seguir foi mandar um press release a dizer que eles na Google têm salvaguardas para que a transferência de dados, portanto destes dados pessoais dentro da área económica europeia, que é este o foco, não é? Dentro da área económica europeia, que estão protegidos, bem como dentro da área europeia para fora. Ou seja, de acordo com o Tribunal da Justiça da União Europeia alegou, a Google diz que está em conformidade. Agora eu questiono-te, a Google a dizer que está em conformidade em questões relacionadas com privacidade, isto não te cheira assim um bocado estranho? Tu achas que a Google anda a espionar tudo, não é? Tu tens essa cena, tipo, está a espionar tudo. Pá, não, esse não, mas é uma boa questão. Eu acho que é assim. Eu no que diz respeito à privacidade, eu acho que deva ser regulamentado toda esta situação, porque senão as empresas abusam. Agora, eu acho que também as empresas devam poder fazer grande parte daquilo que fazem neste momento. Porque, tirando alguns casos em específico, quando tu estás a utilizar um serviço da Google, tu aceitaste os termos. Ok que ninguém lê, mas isso é problema teu. Certo? Exatamente. Depois vão reclamar daquilo que não podem. Exatamente. Está assim, aqui a sua assinatura. Agora, o que eu sou contra é a Google vir dizer que não processam os dados para outros fins. Isso eu sou contra, porque é óbvio que eles o fazem, não é? É óbvio que a Google tem o Google Drive, em que te oferece 15 GB grátis para todas as contas Google, e tu vais-me dizer que eles não usam aquilo para passar a alguma cena de Artificial Intelligence para tentar melhorar o próprio sistema deles. Tu achas que eles não vasculham o teu Google Drive? Pelo menos quando estás às vezes a fazer uploads, eles começam logo ali a tentar fazer uma verificação de vírus, não é? Têm que procurar alguma coisa, pelo menos. Exatamente, portanto, Exatamente. E isso depois é a desculpa, né? Portanto, o código depois não está só a verificação de vírus, não é? Está a verificar tudo e obter informações para saber depois onde atuar no mercado. Mas aqueles calhando, eles dizem nos termos e condições, e eu digo calhando porque é óbvio que eu nunca li, nem quero ler porque estão assusto. Portanto, de certeza que o que eles dizem é isso, nós analisamos, mas é para efeitos de segurança. Claro. Segurança ou caraças, não é? É óbvio que eles fazem essa verificação e eu sou contra, as empresas dizerem que não usam. Agora, se a Google me disser assim, olha, tu tens a opção de usar o Google Drive com 1 GB e nós não verificamos o teu conteúdo, só mesmo para questão de vírus, pronto, porque isso é uma segurança deles, não é? Claro. E depois tu tens outra opção que diz, ok, eu dou-te 15 GB, ou 10 GB, ou 50 GB, o que for, mas nós vasculhamos a tua informação. E tu aí tu escolhes. Percebes? Agora, eles estão tipo num meio. É tipo, não, toma lá um bocadinho de gigas e... Por que raio é que a Google haveria de oferecer este serviço? Porque eu acho que grande parte do pessoal pensa que estas empresas grandes oferecem estas cenas à toa, tipo... Ninguém dá nada a ninguém. Ninguém dá nada a ninguém ok, 15 GB por utilizador não é muito, mas quantas contas é que existe de Gmail, tipo? Pois, tem que dar. Estás a ver, tipo? A informação que se obtém tem que dar para pagar isso. Claro, é claro que eles também têm planos pagos, isso é tudo verdade, mas será que eles ficam só pelos planos pagos? E é assim, eu estou a cascar em cima da Google porque eles foram logo os primeiros a dizer que estão de acordo com a regulamentação da União Europeia, mas há uns meses
levaram uma das maiores multas por causa de privacidade. Fica mais barato Foi pagar em do que França, resolver. se não estou em erro. Fica mais Portanto, barato pagar isso do que às vezes resolver, não é? Não, porque a questão é que, imagina, se eles com as fotos de Google Drive, e dando novamente este exemplo, eles ganham 10 milhões, a multa é 1 milhão, compensa, chefe. Então, se eles ganharem 10 milhões ao ano, a multa for 1 milhão ao ano, qual é o problema? Aqueles recursos, tu tens as tuas fotos privadas, não é? Na tua cloud. E depois consegues aquela cena, mesmo até no Google Fotos, por exemplo, não é? E depois isto assim, vamos pesquisar aqui por matrículas, por exatamente, festas, olha, por cães, olha, é isso mesmo, é isso mesmo, chefe. Tu no Google, eu estava-me a esquecer do Google Fotos, exatamente. Esse é o maior exemplo. Isso existe. Agora, a certeza que a Google é que diz que aquilo é tipo interno e que eles não usam aquilo para mais nada, não é? Uhum. mas exatamente, tu abres o Google Fotos e tipo, tu escreves um tópico e o gajo manda-te. Até te digo mais, não sei se é no Google, mas pelo menos no meu telemóvel eu uso um Samsung. Possivelmente isto é local, mas pronto, como eu não tenho forma de saber, até porque eles podem dizer uma coisa e fazerem outra, né? Mas as minhas fotos na galeria do Samsung, quando são pessoas, ele mete tipo uma bolita à volta. E se eu identificar uma dessas, ele vai percorrer todas as fotografias e vai pôr esse nome lá. Pá, eu mesmo sendo utilizador de iOS, também prefiro, por exemplo, às vezes a Google Fotos para fazer alguns backups, digamos assim. Não sei o que é pior. Tipo. Mano, aquilo, tu tens ali uma galeria de carinhas, tu escolhes qual é a pessoa que queres, ele volta as imagens todas na que aquela face aparece, não é? Tipo, sim. Agora eu sei que ele identifica cartões, códigos, mano, tipo, basta escrever texto que ele vai lá e encontra. Às vezes tu metes uma palavra e ele encontra, por exemplo, prints de um documento qualquer com essa palavra, ou tu metes mesmo. Agora, a questão é, isso está a rodar tudo no teu smartphone, de certeza? Alguma coisa básica, provavelmente sim, por uma questão de agilizar o funcionamento disso, mas do recurso. Tipo, mas em princípio tem que sempre recorrer a algo externo. Ok, eu aceito que eles me digam, ok, a gente consegue distinguir caras de paisagens de documentos no teu telemóvel. Ok, fair enough. Agora, quando começas a mexer com textos, quando começas a... É que pior, textos também é relativamente fácil. Eu estou a imaginar que, por exemplo, sempre que tu tiras uma foto, ele começa logo a fazer o scanning, ou passado uns minutos, percebes? Agora, quando tu começas a falar em temas, porque depois tu podes pôr temas, tu podes escrever, por exemplo, montanhas. O gajo vai-te mostrar montanhas. Epá, isso não é difícil para um software de inteligência artificial, eu sei. Mas para um software que está a rodar no teu telemóvel, tipo, gastar-te bateria, ou será que eles só rodam isso enquanto está a carregar, por exemplo? De que forma é que é feito isso, não é? É algo a vermos e até comentar mais tarde. Sim, é assim. A questão é que eu antes de trazer este tópico eu estive à procura e tudo o que eles dizem são claims tipo de boca cheia, tipo, que foi claramente o departamento de comunicação que escreveu, percebes? Porque tipo, eles não dizem claramente, não, isto 100% no teu smartphone. Não, eles dizem, é processado localmente, mas é só uma parte, é tudo. Estás a ver a cena? Isto da segurança tem muito que se lhe diga, e há aqui um assunto que eu também queria trazer para a mesa, que é um artigo que saiu no site da Snyk, que é uma plataforma de segurança de código aberto, que ela tipo ajuda empresas orienta, não é, as empresas a produzirem um software melhor e mais seguro. Muito, muito importante nos dias de hoje. Tipo, temos visto que cada vez mais
vulnerabilidade, nem consigo dizer esta palavra, vulnerabilidades que realmente é importante, e cada vez estão a surgir mais empresas dessas. Yeah. Eles lá no artigo, mas conta. Eles lá no artigo estão a falar tipo falar de um ataque que lhe chamou a atenção a eles, bem como toda a comunidade. Estás a ver que é um ataque, os supply chain attacks, que é tipo ataques à cadeia de suprimentos, se introduzindo. E este tipo de ataque, que eu já vou explicar como é que isto funciona, ele tem vindo a aumentar. E lendo assim uma tradução, uma definição do que é que são os supply chain attacks, basicamente é um ataque à cadeia de suprimentos, é um ataque informático, não é? Que visa prejudicar uma organização através desses suprimentos. No fundo é como se fosse digamos assim, para uma coisa funcionar tem ali uns requisitos, estás a ver? Pronto. E esses requisitos que faz com que a coisa funcione toda bem, a nível de código assim, se estiver infectado, de alguma forma estás a criar ali coisas inseguras, códigos e softwares inseguros. Claro. Acaba por se a máquina onde tu tens determinada situação está comprometida, tudo o resto cai em seguida, não é? Exato, e isto pode atingir as empresas, seja em qualquer indústria, estás a ver, seja o setor financeiro, indústrias de petróleo, setor do próprio governo, essas coisas assim. Estamos a falar então aqui dos supply chain attacks, e vou dar um exemplo. Por exemplo, existem pacotes, estás a ver, estamos aqui a programar no nosso ambiente, na nossa IDE, não é? No nosso Visual Studio Code, por exemplo. Que já agora deixa-me só chutar que tipo 50% dos desenvolvedores utilizam o VS Code. Mesmo. Just saying. Exatamente. Mas diz, sim. Pronto, e nós estamos aqui a falar mesmo, e o resumo desta história é basicamente a vulnerabilidade nas extensões do Visual Studio Code, ok? Por isso é que eu também estou a falar do Visual Studio Code. Imagina que pronto, tens o pessoal que está a desenvolver, pode usar pacotes, estás a ver de NPM, Node.js, e ao instalar esses pacotes, as aplicações tipo, começam a surgir as dependências, estás a ver, tipo, tens aquele ficheiro package .json que às vezes tem numa aplicação web, que esse ficheiro lista as dependências daquela aplicação. E também a sua versão, traz ali algumas informações. Agora vamos supor que temos um pacote que imagina um pacote chamado pacote X, outro chamado pacote Y e o pacote Z, ok? E imagina que ali a versão, não é? O pacote X a empresa já utilizou e deixou de usar. Agora, o que é que o pessoal, não é, mal intencionado faz? Pega nessas versões que já não existem, criam pacotes que já não são mantidas, não é? Exatamente, sim. Não são atualizadas, não são mexidas. É a mesma coisa que entras num link e já não te mostra o site, basicamente. Exatamente. Já não existe aquela informação. Não anda de para lado nenhum, que é mesmo assim. Então o pessoal pega e toca a fazer pacotes e assim com estes nomes. Ou nomes parecidos ou coisas assim, e o pessoal descarrega aquele pacote, estás a ver, o Express por causa dos servidores. Pensar que é o oficial, vá. É, tipo, nomes parecidos, pronto, até houve situações mesmo com o PayPal, assim, eles lá falaram, deram um exemplo também em relação ao PayPal. Pronto, basicamente é isso que eles fazem. Eles pegam versões que já não existem ou arranjam ali uns nomes parecidos para fazerem os seus próprios packets, não é? Com os códigos maliciosos. Sim. Não, eu estava a pensar, porque assim, de certa forma, estávamos a falar, portanto, de extensões e exatamente, é tipo, tu estás a trabalhar, exatamente, e estás a instalar
pronto, os pacotes e eles vêm vulneráveis e estás a pensar que estás a ter lá uma coisa fidedigna e afinal não. E isto vai trazendo algumas complicações, até eu vou referir algumas. Sim, mas já agora deixa-me só dar este exemplo, porque isso é mais ou menos o mesmo do que quando tu estás, por exemplo, no Google, ok? E tu pesquisas por um determinado programa ou de determinada coisa. Exato. E os primeiros links que te aparecem, em vez de ser tipo a cena oficial e a cena que concretiza, portanto, que não tem problema, aparece tipo uma coisa que te leva a clicar, sendo que é falsa, não é? Portanto, que em tudo parece que é igual, mas, por exemplo, o site é ligeiramente diferente. Portanto, em vez de acabar, por exemplo, em .com, acaba com uma outra coisa qualquer, não é? E aí, pronto, só que aqui, pronto, as pessoas que percebem um bocadinho desta nossa área, à partida não caem nesta brincadeira do Google, não é? Portanto, que não, pá, presumo eu. Mas isto no VS Code é muito difícil de tu perceberes que, ou melhor, perceberes à partida que aquilo era. Agora era eu ainda só estou a falar dos pacotes, imagina, porque a notícia, este artigo, fala de extensões do Visual Studio Code, estás a perceber? E imagina, lá está, as extensões que uma pessoa descarrega é que tem os pacotes, provavelmente para buscar isto de certa forma, não, porque eu gostava de enfatizar isso no sentido daquilo que estás a dizer. É que um ataque como este faz com que mesmo as pessoas que mais percebem do assunto, que mais preocupadas estão, não consigam fazer nada. Sim. Ou praticamente nada, não é? Porque realmente chegas ali, descarregas uma extensão, não é? E depois a extensão é que vai buscar os pacotes, correto? Exato. E o problema estão nesses pacotes. Ou seja, tu precisavas de ser o desenvolvedor da extensão para conseguir resolver esse problema. Exatamente. E então tu ficas ali com o código que vai tentar não é, ter algum acesso privilegiado, alguma informação. Claro. Sim, é assim. E é assim, neste caso, quando uma pessoa, pronto, para quem desenvolvia a extensão, digamos assim, até pode estar ali a criar, descarrega o tal pacote que pensa que é uma coisa e a outra, não é? E ele até funciona, às vezes até falam aqui que até pode surgir algum tipo de erro, mas a coisa continua a funcionar, opa, e não se mexe no que está a funcionar, estás a ver? Sim, isso é pronto, o primeiro mandamento. Prosseguindo, se funciona, não mexe. Exatamente. E então existe aqui um exemplo que foi o tal que chamou a atenção também assim da comunidade, que é a SolarWinds, que é tipo uma empresa americana que desenvolve software para empresas, para ajudar tipo, eles a gerir as suas redes sociais, sistemas, infraestruturas e tecnologia de informação em geral. Pronto. E foi encontrado um caso destes, estás a entender? Que foi reportado até que esse software deles, essa aplicação deles se encontrava nesta situação frágil. E pronto, foi devidamente reportado. E até vários desses pacotes, estás a ver, que faziam parte, que se faziam passar pelos tais pacotes do sistema deles, foram sinalizados, tipo, conseguiram flagrar, estás a ver, as origens. E pronto, no artigo deles da Snyk, peço desculpa, eles também descobriram um novo vetor para os supply chain attacks, que é os plugins IDE, que é os tais que eu te estou a falar. Agora, isto é através da ideia do desenvolvedor. Imagina, tu estás a fazer o teu código, instalas a tal aplicaçãozita, o teu principalmente, imaginando que estás a instalar ali um server, estás a ver? Uma aplicação para te fazer um servidor, e do nada ele tem acesso tipo à tua máquina, sabe? Tipo, toda a cena da tua máquina, informações da tua máquina.
Sim, é assim a parte mais difícil é entrar, depois a partir de lá o que tu podes fazer, meu Deus, não é? Uhum. Aliás, até é por isso, não tem de certa forma a ver com isto no sentido de ser também uma vulnerabilidade, mas por exemplo, as grandes vulnerabilidades que são descobertas de cross-site scripting, por exemplo, na verdade é só um JavaScript a dar um alerta, a dizer Uhum. oi. Sim. Estás a ver? Tipo, tu não precisas de efetivamente tentar atacar. Só precisas de dizer: olha, eu estou cá dentro e agora, meu amigo, eu agora faço o que eu quiser, Exato. não é? E Isto, tipo, sim, sim, e diz. se eles têm um acesso à tua máquina e admitindo que é um acesso root, pá, esquece, tipo. Tu Sim, estás completamente à mercê pronto, do hacker, não é? é muito simples. É só instalar a aplicação, ativá-la e está feito. E Pois, os mal intencionados, pá, para roubar informações, como eu estava a não, dizer, por tudo, exemplo, tudo. imagina estas Isso coisas: depois. chaves Isto RSA. se nós agora fôssemos enumerar todas. Sim, mas por exemplo, as chaves RCA, Diz isso. pá, mesmo o Sim, sim, controle de sim. versões e pronto. Isto Sim, abre, isto lá abre está portas para muita coisa, estás a ver? para tudo. Pois. XXS, não, XSS, enganei-me, e o, mesmo tipo o path transversal, estás a ver? Como se usar Sim. aquela parte do server. Opa, e tem muitas outras que Sim, é assim, se queres que te diga neste CSRF. tópico em específico, o que eu acho mais perigoso, e porque aqui estamos a falar um bocadinho para os desenvolvedores, não é? Exatamente, que é, eles é que são o alvo. Pronto, neste caso em específico. Portanto, para mim a minha preocupação nem é tanto o desenvolvedor, ok? Para mim a preocupação é o código que o desenvolvedor está a fazer, o hacker pode alterá-lo, não é? E infectar não o desenvolvedor, porque isso calhando não interessa, mas afetar por aí o site. Porque Sim, quando sim, sim. aquele código portanto, puxado para o site, está live, está para toda a Exatamente. gente. E eles conseguem meter Qual, uma imagenzita com aquele link, isso, fazer um path isso, transversal, um XSS, claro, tudo. percebes? Por isso, para mim, nesta notícia em específico, eu acho que a maior preocupação não é para os developers, mas é sim para os donos do site. Exatamente. Porque os developers normalmente, e mais uma vez, estamos a falar na generalidade, porque a verdade, os desenvolvedores têm algum conhecimento de segurança e, portanto, têm os cuidados básicos, não é? Ou melhor, têm mais do que os cuidados básicos e, portanto, à partida, são uma vítima mais difícil. Por isso, eu acho que neste caso o hacker quer é injetar códigos no site, no código, e a partir daí, meu Deus. É que a partir daí tu até consegues depois atacar outras pessoas, que é Sim, tipo. imagina isto num site governamental, num site financeiro e por aí vai. Sim, 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 sim. É de loucos, é de loucos. Isso faz-me lembrar também uma outra notícia que Yeah. tu tinhas puxado da Até, câmara, não é? exatamente, porque é muito engraçado é engraçado que não tem piada nenhuma, Pois, na verdade. não, eu agora ia dizer isso. É assim, é engraçado porque tu não estás debaixo de uma, não é? Portanto, quer dizer, uma pessoa agora já nem pode estar à vontade, mas conta Pá, o que é que aconteceu. a Thread Post é pronto, eles são um site de notícias, não é? E eles falam muito disto, que é cibersegurança. Não, cibersegurança não. Por favor, vamos falar como deve ser. Cybersecurity, ok? Cybersecurity. Prossiga. Pronto, eles falam de uma empresa chamada Anchor, que eles têm um serviço que é a Eufy, tem a ver com câmaras de vigilância, não é? Tipo, em casa, para te controlar o que é que está a passar dentro de casa e assim, jardim, por aí vai. E gravas assim uns vídeos interessantes. Exatamente. E então os clientes entraram em pânico e ficaram com sérias dúvidas em relação às práticas de segurança e privacidade da Anchor, estás a ver? Da empresa mãe. Porquê? Eles perceberam-se que os seus vídeos, digamos assim, como estava a falar, caseiros, não é?
conseguiram, estás a ver? Tipo, houve um problema no servidor interno em que tu estavas na tua casa, na tua aplicação e vias tipo uma pessoa nada a ver, vias a câmara, estás a ver? De uma pessoa nada a ver, exato, tipo, de outro cliente, e tipo, uau, detalhes, mano, conseguias fazer zoom, tudo, controlar mesmo tudo. Não, ou seja, tu na verdade estavas com o login feito numa outra conta. Na prática é isto. Pá, isto é uma falha que eles tiveram ao atualizar o servidor, estás a ver? E tipo, eles oh meu Deus. E pronto, permitia que os estranhos vissem e movessem e até ampliassem as filmagens por aproximadamente um dia. Durante um dia isto esteve no ar e eles corrigiram. Eles têm a Anchor tem sede na China, ok? E corrigiu rapidamente a situação. Durou um dia. Não, desculpa, um dia não é rapidamente. Um dia. Yeah, até porque foi. Rapidamente era 10 minutos. Pá, exatamente. Pá, no site deles havia a dizer. O pessoal a dizer: desliguem as câmaras e não sei o quê, estás a ver? E o próprio dono: sim, desliguem isso tudo, por favor. Pois é, tipo. Dá para controlar pessoas, ver a cena dos outros também. Supostamente dá para ver a minha casa, não é? Alguém vai conseguir ver. Não, sim. Não, é assim. Essa é a parte que não tem piada. Depois os outros até tinha alguma, mas se calhar quando é ao contrário, não é? Exatamente. Não, mas o que eu acho que aqui, pelo aquilo que eu também percebi, é que de certa forma isto foi tipo um bug qualquer em que, imagina, uma câmera estava associada a um determinado user. E por um dia, não é? Pronto, o que eles chamam de rápido, não é? Portanto, por um dia estava associado a um outro user. Ou seja, isto era. Primeiro, como é óbvio, isto é inadmissível, não é? Assim estamos a falar de câmaras de videovigilância que são que são na sua maioria utilizadas para questão de segurança, não é? Portanto, porque a maioria delas é mesmo para questão de segurança. Uma parte também usa para vigiar, não é? Sim. Mas uma grande é a segurança. Imagina que tu tens uma câmara e que a empresa que te está a fornecer esse serviço, do nada, a tua câmara está trocada. E se for preciso, acontece alguma coisa e como é que tu vais buscar a filmagem? E depois... Estás a ver? What? Até indicações, a morada, tudo, tu tinhas tudo do outro suposto utilizador da empresa. E esta falha foi reportada, foi, digamos assim, identificada, a Anchor reconheceu a situação 40 minutos depois da primeira situação que se deu. Não pode ser. Ficou tudo... Eu não sei, tu utilizavas, fazendo assim uma pergunta, tu continuavas a usar o serviço deles? Eles deram indicações para tu desligares as câmaras, saís da tua conta e voltar a entrar. Certo. Mas tu usavas o serviço novamente? Eu acho que há aqui duas questões. Primeiro, a mim irrita-me o departamento de comunicação de empresas quando acontece algum tipo desta vulnerabilidade, porque as soluções que dão isso não é uma solução. Repara, as imagens de minha casa estão na mão de uma outra pessoa que eu não conheço. A solução não é eu desligar, por exemplo, desligar a câmera na ficha ou eu fazer logout. Isto não pode ser uma solução, percebes? E eu acho que por esse motivo eu deixaria, e óbvio que pelo tempo que demoraram a resolver o problema, eu deixaria de usar usar esse serviço, porque é assim, ataques, toda a gente está suscetível a eles. E eu espero que nunca me aconteça, espero que nunca aconteça a ti, mas todos nós estamos sujeitos, e as empresas, os serviços não são
exceção. Portanto, eu não os condeno por ter acontecido o ataque. Eu condeno pela fraca agilidade na resolução, não é? Porque para mim era óbvio, a partir do momento em que se identifica uma situação com uma gravidade destas, e se verifica que não é só um ou outro utilizador, foi de uma maneira geral, portanto, foi generalizado, passando a expressão. Eu acho que a primeira coisa a fazer é, turn off, tipo, tudo desligado. E o que eu digo de desligado não é tipo desligar as câmaras, não. Impedir que toda a gente veja as suas câmaras, mas as imagens continuam a ser gravadas. O processamento continua a ser feito, percebes? Ou seja, quando eu resolvesse o problema no dia seguinte, o pessoal, aí sim podiam dizer, pessoal, tivemos aqui um stress, para vocês voltarem a aceder às gravações, têm que fazer logout e login. Tudo bem. Sim, porque agora, aqui quando eu digo rapidamente é supor que o problema ficou resolvido, ok? Essa é outra questão. Com o... certo. Pessoal, olha, já sei como resolver, vocês desligam a câmera, fazem logout e fazem login. Demorou 1 hora para acontecer isso. Daí o rapidamente, porque resolver mesmo tudo... Sim, mas demorou um dia. Lá está, para mim isso não é uma resolução. Para mim a resolução pronto, foi o que eu expliquei. Eu acho que até foi um tweet, acho eu, que foi um tweet a dar a solução. O que eu não acho que... Não tenho certeza, mas penso que sim. Isso foi realmente um tweet. Não fui confirmar, mas tipo, nem toda a gente tem tweet, não é? Claro, não, e pior que isso. E eu queria só dizer duas coisas nesse sentido. A primeira é de que por eu te estar a dizer que todas as empresas podem ser hackeadas, eu não vou deixar de utilizar um serviço porque elas foram hackeadas. Eu vou deixar de utilizar um serviço se elas não responderem em conformidade. E eu dou-te um exemplo muito prático. Não vou nomear nomes, porque isso seria estúpido da minha parte, mas eu utilizo, como é óbvio, um gestor de passwords e eu sei que o gestor de passwords que eu utilizo já foi hackeado. Ok? E não foi por isso que eu parei de usar. Porquê? Por dois motivos. Primeiro, porque eles sempre foram transparentes e disseram sim, fomos hackeados, isto foi o que foi acedido, nenhuma password foi afetada. Pronto. E porquê é que eu continuo a usar? Porque eles foram transparentes, foram rápidos e dá-me também uma certa confiança no sentido de alguém tentou hackear, mas não conseguiu. Estás a ver? Sim, e quanto mais pancada, agora, mais forte ali eles ficaram, digamos assim. Exatamente, porque eles, passados uns dias, vieram logo e informar a dizer, olhem, na sequência disto, nós vamos aplicar as seguintes medidas. Pronto. Portanto, eu não deixei de utilizar o serviço e o serviço é pago até. E eu não deixei de utilizar o serviço exatamente porque eles tiveram um problema, toda a gente tem, mas souberam responder em conformidade. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, aqui às câmaras, isto para mim é um grande problema. Porque imagina que tu tens isto numa... pronto, em casa eu já dei o exemplo, mas imagina que tu tens isto numa empresa e até que de certa forma portanto, porque na verdade um gajo não sabe exatamente o que aconteceu, tu só sabes aquilo que a empresa disse. Portanto, será que não havia nenhum ciberataque, agora estou a falar em português, por trás disto também? Estás a ver? Será que foi mesmo um bug? Pá, vamos acreditar. Percebes? Que sim. Pois é que depois a ausência de respostas e de rápida resolução leva com que tu comeces a pensar, mas será que há mais aqui alguma coisa? Será que eles disfarçaram isto de bug? Percebes? E isso deixa-me um bocadito preocupado, porque é assim, eu tenho o meu negócio e eu utilizo serviços de videovigilância, eu tenho clientes aonde aconselho e aonde instalo esse tipo de sistemas, e a questão é, será que isto está seguro? Percebes? E é aqui fazendo o segue para a próxima notícia,
é que, por exemplo, se alguém, e imagina que isto, pronto, que tem um hacker por trás, não é? Estou a assumir essa possibilidade, porque o bug já explorámos as hipóteses, mas no caso de isto ter um hacker por trás, e imagina que o hacker tinha acesso, através das câmaras, informação confidencial de uma empresa. Exato. Estás a ver? Que captava os seus colaboradores, que captava documentos, porque, documentos à partida há de ser um bocadinho difícil, porque as câmaras não costumam ser assim tanta resolução. Mas tudo o que estamos a falar é hipotético, não é? Porque não há certezas de nada. Pronto, só a Anchor é que poderá dizer com alguma certeza o que é que aconteceu, e mesmo assim eles até podem nem saber a real origem. A câmara captou o papelinho, o post-it que está colado à beira do ecrã do computador. Exato. Com a password do computador. É isso, pá. E imagina. Supondo que a empresa também é fraquinha nesse aspecto. Então colar a mesma password do e-mail no ecrã. Certo. Mas era uma informação privilegiada lá ao exterior. Sim, tu às vezes não precisas ter a informação em si. Tu basta só, por exemplo, repara, a partir do momento em que tu tens acesso às câmaras de videovigilância de uma empresa, tu conheces as instalações, já é mais fácil de tu entrares lá. Percebes? Por isso, às vezes nem é... porque assim, nós aqui nestas conversas focamos um bocadinho mais no online, não é? Porque, pronto, é onde essas coisas acontecem. Mas não vamos esquecer que ataques informáticos podem ser utilizados para depois realizar assaltos, realizar outro tipo de situações, não é? Exatamente. E assim, como eu estava a dizer há bocado, e por exemplo, preocupa-me esta notícia que eu vi também há uns dias, em que uma das maiores empresas de seguros do mundo, a AXA, não sei se isto se lê assim, ou AXA, ou EXA, não interessa. AXA. E pronto, portanto, que a AXA removeu dos seus contratos de seguros o reembolso por crimes informáticos. Ou seja, se alguém entrar na tua empresa e te roubar informação, se eles fizerem isto presencialmente, ou seja, partem um vidro e entram e levam-te um disco, a AXA paga-te. Exato. Percebes? Mas se eles fizerem isto através de um ataque de phishing ou através de qualquer um dos outros ataques que já tivemos a falar, a AXA vira assim, se quer não. É interessante. Epá, sim, é interessante eles excluírem isto especificamente, e claro que toda a gente percebe porque é que eles excluem, porque isto está na berra, os ataques informáticos. Exatamente. Portanto, e eles não são feitos para perder dinheiro. Claro, e existe sempre aqui uma coisa por trás, e pior, quer dizer, pior ou melhor, dependendo do ponto de vista. A AXA também recusa responsabilidades em, por exemplo, tu atacas-me e roubas-me um disco físico, não é? Uhum. E diz assim, olha, se quiseres este disco tens que me dar 10 paus. E eu viro-me para a minha seguradora e peço 10 paus. A AXA diz que se for um ataque pela janela, eles pagam. Mas se for online, não. Ou seja, a questão é, eles não se responsabilizam pela tua propriedade que foi roubada, ou melhor, que foi furtada através do online, nem se responsabilizam para se essa informação for solicitada dinheiro em troca. Percebes? Aqui um exchange monetário. Portanto, isto é claramente a AXA, e seguramente que outras seguradoras virão a seguir, a dizer de que este mercado não é para nós. Ou seja, mas na tua opinião, achas que eles devem ou não tratar desse assunto? Epá, eu é assim, eu normalmente quando envolve empresas, eu costumo falar enquanto empresário e não enquanto trabalhador. Pronto, eu acho que enquanto trabalhador a resposta é clara, a companhia de seguros devia de cobrir tudo. Agora, enquanto empresário, eu compreendo perfeitamente a questão deles,
Porque temos bastantes exemplos e nem é preciso recuar muitos meses. Recua meia dúzia de semanas. Centenas de milhões de euros que já foram pagos a criminosos, portanto, que roubam essas informações através de ataques informáticos, milhões de euros. Centenas de milhões de euros, dólares, libras, tu quiseres. Então quer-se dizer, se tiveres uma porta aberta, entram por lá e depois assaltam, não é? Roubam-te a propriedade, eles cobrem. Mas se tiveres uma porta aberta online, digamos assim, já não. E, basicamente é o resumo da... Ok. Sim, é assim, eu não estou a criticar a AXA no sentido de eu percebo porque é que eles estão a fazer isso. Exatamente, mas é um caso realmente que dá a pensar. Sim, porque dá a pensar porque estes foram os primeiros, ou dos primeiros, mas não vão ser os últimos, porque todas as outras vêm atrás e é uma questão de tempo até que isto seja também uma realidade em Portugal e noutros países. E isto foi especificamente em França, ok? Yeah. Mas é uma questão de tempo e é assim, o que eu acho é que, e à data de gravação deste podcast, a AXA não tinha nenhuma alternativa. Ou seja, eles simplesmente removeram a opção e agora tu desenrasca-te. Pronto, e aí eu já acho errado, porque se eles removeram, ok, então agora criem uma opção, não é? Agora, claro que essa opção vai ser extremamente cara, mas há empresas que vão pagar. Exato. Porque a informação é muito valiosa. A informação é muito valiosa, é assim, como tu sabes, o meu negócio é minúsculo face ao da AXA e face ao da grande maioria dos seus clientes, mas é assim, para mim a informação é muito importante e não é à toa que eu tenho backups, não só no mesmo espaço físico, mas eu tenho off-site backups. Percebes? Mais do uma que das coisas que eu também faço. É uma das coisas que eu também faço. Como é óbvio, por isso é assim, na eventualidade de eu ter um ataque informático que me previna o acesso à informação, para mim não é das maiores das gravidades, porque eu consigo acedê-la de uma outra forma. Mas preocupa-me de qualquer forma, porque é óbvio que todas as empresas têm informação confidencial dos seus clientes, claro que tanto eu como tu temos a preocupação de manter isto o mais seguro possível, mas por muito que nós tentamos, nada no mundo é seguro, nada, não é? Por isso é assim. Nem com Red e Blue Team, não é? Nada é seguro. Pá. Agora, claro que existe uma questão de nós mitigarmos os riscos, não é? E eu acho que isso é extremamente importante. Acho que todos, a título pessoal e empresas e tudo mais, devemos tentar mitigar os riscos, porque realmente nada é seguro. É assim, não vou contar nenhuma inconfidencialidade, mas, por exemplo, eu não quero dizer a maioria, mas eu até me sinto confortável em dizer isto. A maioria dos alarmes de segurança instalados em Portugal, e eu refiro-me a Portugal porque é aquilo que eu conheço, eu não queria estar a utilizar o termo técnico porque estão ocos por dentro. Pronto, exatamente, não quero fazer as neiras, mas agora ia-me escapando, maroto. Vamos voltar um bocadinho atrás. Não, mas é assim, a maioria dos alarmes instalados em Portugal não são capazes de resistir a muitos tipos de ataques. Ok? E portanto, se nem o físico, e era esta ponte que eu queria fazer, se nem o físico, se nem os alarmes, a grande maioria deles, se não são capazes de resistir a ataques, as fechaduras, como é óbvio, é do conhecimento geral de que uma pessoa com alguma experiência consegue abrir 99% das fechaduras. Portanto, outra situação. Juntando um gajo que sabe abrir fechaduras a um gajo que saiba mexer com os alarmes, é possível entrar na maioria dos locais. Percebes? E se isto é possível de ser feito no físico, imagina no online, não é?
Quer dizer, nada é seguro. Portanto. Cortem o fio da internet que vai para a casa. Sim, é assim. Já agora deixa-me só fazer esta menção. Eu não conheço nada destas áreas, portanto, eu por não acaso me já levem fiz preso. Algumas coisas. Já fiz coisas a trabalhar, ok? A montar as coisas, tipo, a pôr a funcionar. Exatamente. É? Nunca, portanto, Claro. com o objetivo de não. Sabendo como a maioria dessas empresas funciona, não é? Tipo, Claro. foi aquela coisa que eu disse que não ia ter dito do cortem o cabo de internet que vem da rua para a casa. Ficas sem telefone, Sim. ficas sem a Não, cena, é assim, vai tudo. Claro, é assim. Normalmente no online há uma piada e Estou a brincar, como é óbvio. que não é que ninguém piada. faça Não, sim, mas assim, até há uma piada, não é? Que é muito comum, que é um dispositivo eletrónico só é seguro se estiver desligado da internet, portanto. E eu até complementava essa frase dita por Deus, que é desligado da internet, correto, mas também desligado da ficha. Porque se tu tens acesso físico a um equipamento informático, tu consegues atacá-lo na mesma, não é? Uhum. Portanto, nada é seguro. Eu acho que isto é a mensagem importante de passarmos. Nada é seguro e portanto, aqui o importante, vamos lá ver, é tentar mitigar os riscos e é assim. Dando aqui um exemplo final, que é uma notícia muito interessante e que eu já partilhei contigo, Bruno, mas que eu quero partilhar aqui com o pessoal, porque vai no seguimento de exatamente o que é que eu acabei de dizer, de que nada é seguro. Portanto, há umas semanas, um drug dealer no Reino Unido foi sentenciado, portanto, de 13 anos de cadeia, e agora vem a parte interessante, por uma foto que ele publicou de um queijo. Uai. Epá, isto é bom, mas isto comprova exatamente porque nada é seguro. Porque é assim, este drug dealer utilizava a plataforma Encrochat, que era uma plataforma de mensagens focada na encriptação, ok? E era muito usada no Reino Unido por criminosos. A dada altura, UK National Crime Agency reportou que havia mais de 10 mil utilizadores desta aplicação no Reino Unido. Portanto, era muito usada, ou melhor, peço desculpa, e havia mais de 10 mil utilizadores. Alguns deles, claro que eram criminosos, mas não eram todos. Mas isto para te dizer, portanto, esta plataforma focava-se na encriptação e, portanto, à partida seria segura, não é? Uhum. Mas quando esta UK National Crime Agency impediu a utilização desta plataforma e apreendeu até algumas coisas dela, conseguiu recolher as imagens, as mensagens e muita informação que foi trocada aqui. Portanto, nada é seguro, nenhuma aplicação que se diz, olha, utiliza que isto é seguro. Não é, nada. Mas voltando aqui à história, portanto, esta agência de crime, após, portanto, ter acesso, não é? Portanto, a esta plataforma e após ter analisado muitas coisas, conseguiu identificar este drug dealer, porque ele tinha um perfil, não é? Nesta plataforma, e foram analisar as mensagens que ele enviou, e uma foto que ele tinha era uma foto de um queijo, ok? Em que via-se parcialmente o dedo dele. Percebes? E eles depois com o dedo, quase como por magia, conseguiram captar a impressão digital, e depois, claro que captando a impressão digital é uma questão de correr dentro da base do Reino Unido, e chegaram à pessoa. Portanto, 13 anos, e claro que este é o título, 13 anos de cadeia por uma foto com um queijo. Meu Deus. Já alguma vez pensaste em ouvir uma destas? Eu estou fascinado com a situação. Não, mas é verdade, isto agora com o avanço da tecnologia, há coisas que nada é seguro, é o que eu te digo, e é o que eu tento passar às pessoas, nada é seguro, e mais tarde ou mais cedo isto pode dar um líquido, e olha, este gajo levou 13 anos.
por causa de utilizar uma plataforma alegadamente segura. Estás a ver? Por isso é assim, e isto é a mesma história com as VPNs, que haveremos de comentar mais num próximo episódio. Porque também é a mesma coisa, tipo, dizem que aumentam a tua segurança online, mas será que o fazem? Tipo, acho que é um assunto para depois discutirmos, mas eu acho que no que diz respeito à segurança da informação, eu acho que isto é tudo muito novo. E estas questões todas, esta da AXA dizer que não quer pagar, é perfeitamente normal, e só nos resta esperar mais uns tempos e ver o que é que acontece, que é mesmo assim. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer relativamente a estes tópicos de hoje. Tenho. Força. Por falar também, no fundo estamos aqui, este podcast está a ser um bocado voltado para a cena da segurança, não é? Já agora tenho uma pergunta para te fazer sobre criptomoedas, bitcoins. Achas que é uma coisa segura ou não? Tu agora puxaste aqui uma informação. É assim, eu acho que há umas que são seguras e há outras que não. Eu acho que, por exemplo, mas espera aí, Bitcoin... Sim, segura a nível de confiar na coisa, tipo, pensar assim, não vou perder o meu dinheiro, ou é seguro meter aqui porque é uma coisa que me vai rentabilizar. Muito. Há dois tipos também de segurança, não é? Exatamente. Mas então permita-me que termine o raciocínio deste tipo de utilização, que é, eu acho que realmente as criptomoedas são mais seguras do que o dinheiro, não é? Ou melhor, minto, do que uma conta bancária, não é? Mas também é preciso ter algum cuidado, porque mais uma vez nada é seguro. Agora, no que diz respeito a perderes ou não o dinheiro, isso claramente que vai depender se tu tens a tua própria carteira de criptomoeda, se tens uma carteira de Bitcoin, de Ethereum, do que quer que seja, ou se estás a utilizar um exchange, estás a utilizar uma plataforma, estás a utilizar uma aplicação, porque se tu estás a utilizar uma aplicação ou um site, desculpa dizer-te, mas tu não és dono de nenhuma criptomoeda. Da mesma forma que, e deixa-me que fique aqui claro, tu também não és dono do dinheiro que tu tens na tua conta bancária. Exatamente. Porque aquilo é só um número que está ali, certo? É assim, aquilo é um número e que tu confias que o banco não te vai enganar e pronto. E aqui com as criptomoedas é exatamente a mesma coisa. Tu metes o teu dinheiro, tu convertes, e imaginando o teu dinheiro físico, vamos lhe chamar assim, em criptomoedas, mas a menos que tu sejas dono da tua carteira, a menos que, e passando esta expressão, a menos que o dinheiro esteja contigo na tua carteira, exatamente, ele está depositado num outro sítio qualquer, e claro que tu tens acesso à tua conta online, vamos chamar assim, tal como tu tens acesso ao banco. Este tema tem sido falado bastante até ultimamente, e acho que é algo, eu não sei se por acaso tens criptomoedas ou não. Eu neste momento confio, não é, em toda a parte de descentralização da moeda, claro. E isso, mas é aquela questão, quando nós estamos a colocar nossos bitcoins, por exemplo, numa exchange, realmente é como se fosse centralizar um pouco onde está o nosso dinheiro, tal como nós colocamos no nosso banco, não é? Exatamente. E, por exemplo, manter as criptomoedas salvas numa carteira, não é? Numa wallet. Exatamente, mesmo até física. Eu acho seguro, a cena é se tu perdes o acesso, é que depois não há volta a dar, não é? Pois, é assim, tu quando utilizas uma exchange, uma plataforma, é como o banco. Exato. Tu perdes o acesso, na maioria dos casos tu consegues recuperar o acesso
lá está, porque eles é que têm o teu dinheiro. Mesmo assim, às vezes não é fácil. Física, mesmo assim, às vezes, sim, recuperar acesso a contas. Exato. É por isso que eu disse só em alguns casos. Mas quando tu tens uma carteira física de Bitcoin, ou seja, tu tens uma penzinha, não é? É a mesma coisa que tu trazeres notas de euros no bolso. Se tu perdes aquelas notas de euros, chefe, perdeste tudo, já não há forma de recuperar aquilo. Se perdes o dinheiro. E as criptomoedas é mais ou menos da mesma forma. Portanto, tu tens aquilo numa pen, eventualmente, se perdes a pen, podes até conseguir recuperar a pen. Mas a probabilidade disso acontecer é perto de zero, não é? Portanto, então, sim. Diz. Mas é aquela questão focando no tema mesmo assim deste tópico, que é as pessoas na verdade não têm criptomoedas, bitcoins nenhuns, porque elas estão nas exchanges em vez das carteiras locais ou pessoais, pronto. E a qualquer momento vamos supor que a tal exchange, não é? A escolhida, vai à vida, fiquei sem os meus bitcoins. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez, infelizmente. Ok, e se vamos pensar em bancos? Olha o BES que gastou. Pá, é isso. É assim, uma situação muito igual. Sim, é assim. Aquilo que me, de certa forma, irrita nas pessoas que comparam as criptomoedas com o dinheiro que nós conhecemos, com o euro, com o dólar, com a libra, entre outros, com os reais, é que as pessoas esquecem-se que existem as duas coisas, e as duas coisas podem existir, e eu acho que devem existir. E quando uma coisa corre mal nas criptomoedas, também pode acontecer o mesmo com o dinheiro. Isso é um excelente caso. Aqui em Portugal, o BES, quando foi à falência, meu amigo, houve muita gente a arder em dinheiro. Pessoas que juntaram anos de... Sim. Não é? Costuma ser as poupanças de uma vida. Portanto, com as criptomoedas é igual. Tu tens num exchange. O exchange, por algum motivo, amigo, perdeste tudo. Agora, claro que quando tu tens bancos, existe alguns fundos e que, portanto, que acabam por cobrir, não na totalidade, mas uma parte significativa daquilo que tu perdeste. Ou que pode cobrir na maioria dos casos. Nas criptomoedas não há isso, tipo, perdeu, tchau. Pá, mas é assim, nesse ponto em específico preocupa-me que eu não, relativamente a este tema, não me preocupa que existam exchanges, ok? Eu acho que elas devem existir porque facilitam tremendamente o processo de adquirir bitcoins e de criptomoedas de maneira geral. E são muito, muito práticas e tudo muito mais, sem problemas. Agora, o que eu critico é que eles, de certa forma, não explicam às pessoas, atenção, isto não é muito seguro. Ao contrário de, por exemplo, os bancos, quando tu vais abrir uma conta no banco, eles entregam-te mesmo um papelzinho em que tu tens que assinar, em que eles dizem que, pelo menos aqui em Portugal, refiro, até 100 mil euros que tu tenhas numa determinada instituição bancária, tu estás seguro. Tudo o que seja mais do que 100 mil euros, ninguém tu os devolve. E aqui nas criptomoedas, estes exchanges deviam de fazer algo semelhante, do tipo, atenção, que tu estás a colocar todo o teu dinheiro na nossa instituição, se nós tivermos algum problema, se eles perderem o acesso à carteira deles, não é? Ou às carteiras deles, se eles forem à falência, se eles forem proibidos de fazer negócio por um determinado país, aquilo que tu tinhas, quer dizer, que tu, na verdade, eu acho que tu não tens, não é? Aquele património acaba por desaparecer. Património, quem está a ficar com muito património na conta das criptos é o Elon Musk. Sim, isso tem sido. Isso é assim. Isto dá-me uma coisa, o Elon Musk, porque assim, eu acho que ele. Eu acho não, eu tenho certeza que o gajo está a fazer uma pipa de massa muito. Com os tweets deles. Muito mesmo. Que para quem não sabe, o Elon Musk neste momento, e pode vir quem quiser dizer isso,
é o maior influencer de CryptoCoins. O maior. O gajo tipo vai ao Twitter e diz qualquer cena, epá, e aquilo vai ao rubro. Tipo, tanto para cima como para baixo. Nossa. A Dogecoin, por amor de Deus. Mas não é só, também feito o outro. Eu posso te dizer que sempre que o gajo faz os tweets, portanto, isto referindo-me aos tweets que ele fez em maio, mais em específico, o meu património de criptomoedas o meu telemóvel começou a ter muitas notificações de Twitter. Muitas notificações. Assim, aliás, eu tenho sempre que o Elon Musk faz um tweet, eu recebo a notificação. Porque eu não sou burro. por acaso nessa época estava muito atento. E também. Sim, porque assim, ele neste momento é como digo, é o maior influencer e tudo o que ele diz pode afetar tanto positivo como negativamente. Como é óbvio, mas é assim, o próprio motivo por que é que tu achas que a Tesla começou a aceitar bitcoins? Para ele subir. E mais, e digo-te aqui mais uma outra coisa. A Tesla, na sua declaração, portanto, de impostos nos Estados Unidos, indicou que iria adquirir estas criptomoedas, ok? E fez aqui uma jogada que para mim é genial e acho que todos os contabilistas, acho que nenhum contabilista nos vai ouvir, mas qualquer contabilista que ao ouvir esta jogada eu acho que ia ficar ligeiramente alterado, porque realmente é algo que eu acredito que seja muito entusiasmante. Então repara nisto, a Tesla disse ao governo dos Estados Unidos, atenção, eu vou comprar estas coisas aqui, que um gajo não sabe bem o que é isto, mas é estas brincadeiras. Se isto der lucro, como isto não está regularizado nos Estados Unidos, vocês não metem aqui o bico. Portanto, não há pagamento de impostos, ok? Tudo bem. Mas olha, se isto der prejuízo, nós vamos descontar isto como lucro da empresa. Tu estás a topar o business. e agora eu volto um bocado atrás. Quem é o maior influencer de criptomoedas? Elon Musk. Quem é o diretor executivo da Tesla? The same Elon Musk. Percebes? E nada é por acaso, man. E eles fizeram isto de propósito porque o Elon influencia, logo o património da Tesla flutua, não é? E o património da Tesla flutuando dá uma grande vantagem aos contabilistas para depois descontar despesas. Imagina, porque, olha, as minhas criptomoedas, o património cresceu, diminuiu 10%. Olha, vamos ter que bater isto em impostos. Imagina, tu tens um carro da Tesla, tipo, acho que custa 50 mil euros, se não me engano. Certo. Mas vamos supor que seja, mas eu penso que sim. Neste momento um Bitcoin, anda ali nos 30 mil euros. Tu neste momento fica-te, digamos assim, mais barato comprar um carro. Estou a sentir o teu raciocínio. E o Elon Musk no fundo está a receber, imagina, se ele tivesse a mesma quantidade de, se ele tivesse a aceitar os pedidos, como é que eu ia dizer, os pagamentos em Bitcoin, não é? O que acontece? Sim, ele agora, portanto, voltou atrás, não é? Mas cai a moeda, desce, fica barato, compras um carro meu. Toca a comprar, mas como o Bitcoin funciona aqui de uma forma diferente, eu vou ficar com um grande número de Bitcoins. Claro. Agora, quando lhe apetecer, pumba com o Bitcoin lá para cima, vai ficar mais caro, ok? Comprar um carro dele, mas ele tem muita quantidade de Bitcoins, porque vai render. E ele vai ganhar das duas formas. Sim. Conspirar. Sim, é assim, eu quando, enquanto estavas a falar, eu estava parado, porque assim, eu não posso acrescentar nada. Exato. Porque realmente isto é incrível a jogada dele, é incrível a jogada dos contabilistas da Tesla. Tudo isto é. Agora ele deixar de aceitar
e justificando que é por causa do consumo elétrico, que também é um problema real, mas não é só com criptomoedas. A produção de dinheiro também, não é? Físico, tem consumo elétrico também. Sim. A própria impressão das notas, a cunhagem das moedas, todas as instalações bancárias, os balcões, as pessoas, ATMs, tudo. Tudo isso tem custos e é assim, eu já agora indico aqui ao pessoal que nos está a ouvir de que todas as coisas que nós falamos aqui, nós tentamos sempre colocar na descrição do podcast alguns links para poderem saber mais informações. E há aqui um vídeo excelente sobre o consumo elétrico da Bitcoin, que eu acho que todos devem ver, porque fala exatamente sobre este ponto, que é a Bitcoin consome muita energia elétrica e eu acho que de duas uma, ou reduz o consumo elétrico ou tenta-se que a Bitcoin funcione mais à base de energias renováveis, não é? Só há estas duas soluções, porque as criptomoedas não vão acabar, certo? Portanto, era o mesmo que falámos há bocado da outra empresa, que a solução para as câmaras é fazer logout. Não, arranjem uma solução. As criptomoedas estão a consumir muita eletricidade, ok? Arranjem uma solução. Ou, como eu disse, criem melhores placas para processar as criptomoedas e, portanto, assim precisam de menos energia, ou então comecem a desenvolver a porcaria do sistema elétrico mesmo das cenas para ser mais ecológico. Das energias renováveis, Exatamente. Mas mesmo isso, eu já vi aqui algumas coisas que até fala que já 20, aquelas eólicas, não é? Em demasia, ao ponto que já há também poluição por causa disso. Claro, mas é diferente. Claro, é assim, nada é perfeito. No mundo, a física não permite que nada seja perfeito. E, portanto, é claro que a própria forma de construir, no caso das eólicas, é claro que aquilo vai consumir alguns recursos da terra. Mas a questão é, imaginando, se consome X, mas aproveita-se 3X, compensou. Exato. Porque neste momento nós gastamos um X para construir as infraestruturas a carvão, a gás, etc. E depois gastamos mais 3X a consumir os materiais. Portanto, a conta é só para negativos, só para cantos negativos. Percebes? E a questão das energias renováveis é mais outra coisa. Eu acho que deve haver mais e eu acho que deve ser uma coisa a investir. Eu acho que se deve melhorar os painéis solares, as eólicas, as barragens hídricas, entre muitas outras formas que há, o reaproveitamento de calor, etc. Todas estas energias renováveis têm que ser melhoradas para, precisamente, inicialmente, gastar menos recursos da terra. Se gastam mais e se trazem mais ao planeta, eu acho que é de avançar. E com a Bitcoin é exatamente a mesma coisa. Eu acho que deve-se unir a Bitcoin a esta necessidade urgente de climatização. Exato, e anda todo muito preocupado com a parte do ambiente. Por exemplo, claro, como aquela cena da Apple não trazer o famoso carregador junto com o telemóvel, que até o Brasil processou, porque eu preciso de uma coisa para outra. Para fazer outra, né? Para carregar o telemóvel e mesmo e eles já agora também falando assim um bocado também sobre estamos aqui a falar de criptomoedas, eles também estão a contratar engenheiros especialistas até em Bitcoin, não é? Possivelmente até em outras criptos e fica a pergunta no ar, será que eles vão aceitar este método também, tipo Elon Musk? Eu nem é só isso, eu até vou mais longe. É que a certeza que vão fazer a mesma jogada que a Tesla, a nível de contabilístico, percebes? E agora imagina, estás a ver aquela situação toda em que tu agora compras um carro mais barato, mas o Elon Musk fica com mais quantidade de bitcoins. Correto, e certo. Se a Apple, eu acho que a Apple tem poder para isso, para
digamos assim, influenciar o mercado. Agora sim. não. Opa, não sei, não estamos. Eu olho para a Apple, não vejo criptomoedas lá nenhum, estás a ver? Não é uma coisa que parece que identifique muito a empresa. É tudo uma questão de tempo. Exatamente, mas imagina que ela chegue a esse patamar. Se o Elon Musk também não se apressar, supondo que esta conspiração toda, que é tipo, pronto, se for verdade, ele também tem que dar o passo, ou juntamente com a Apple, para aquilo estourar, para ficar os dois a ganhar ao mesmo tempo, ou então para o Elon Musk não ficar a perder com isso, tem que se despachar um bocadinho antes da Apple, tipo, influenciar o mercado. Sim, não, eu acho que neste momento o Musk está com uma grande vantagem. Eu acho que ele está a jogar bem. Acho que ele está a fazer este jogo de agora retira-se um bocado as bitcoins, mais tarde calhando, porque o próprio ele retirar a bitcoin alegando consumo elétrico está precisamente a comprovar o que eu disse, que é ok, então primeiro resolva-se esse problema e depois eu quero continuar a utilizar bitcoins, percebes? Pronto, portanto, eu acho que ele nesse sentido está mais à frente. A Apple, nós sabemos que a Apple costuma chegar ao mercado anos mais tarde. E, portanto, eu acho que é isso que vai exatamente acontecer. Eu acho que a Apple tem as ideias ao mesmo tempo que todo o resto, mas eles aperfeiçoam as coisas. Eu acho que a Apple... Desculpa lá interromper-te. Essa cena da demora, estás a ver? Eu acho que isso foi herdado... A própria empresa herdou isso do Steve Jobs quando ele demorava a responder, estás a ver, ao público. Mas eu percebo porquê. Sabedoria. Eu há uns anos que criticava a Apple porque as funções que eles implementavam, e ainda critico, mas eu agora compreendo, que é eles implementam as coisas com algum atraso. Isso ninguém pode dizer que não. Mas todas as funcionalidades que saem para um iPhone já saíram para um Android há 2 ou 3 anos. Eu acredito que tem muito a ver com a burocracia toda, a papelada toda, porque para publicares uma aplicação, por exemplo, na App Store também é muita burocracia, tens que ter isto, tens que ter aquilo, enquanto tu vais a Google é trucula, está feito. Sim, mas eu acho que o core da Apple é tipo, nós não vamos lançar nada até termos a certeza que isto é a melhor cena. Exato. Ok? E é inegável, ok, que os produtos da Apple na grande maioria são melhores que os restantes. Por exemplo, dou-te dois exemplos específicos. Os iPods. É uma coisa que já havia que já existia há, sei lá. Mas os iPods, e lá está eu estou a falar na minha opinião, como é óbvio, são os melhores fones Bluetooth que há. Do ponto de vista de serem práticos, do ponto de vista de carregar rápido, de uma boa durabilidade, de funcionar com vários dispositivos no mesmo ecossistema, etc. Percebes? Por isso, eu acho que a Apple é muito nesse sentido, do tipo, ok, nós queremos fazer isto. Nós podemos fazer isto à pressa e lançar daqui a 2 semanas, ou vamos fazer bem feito e vai demorar 3 anos. Eu acho que é isso. Eu acho que fazendo esta chegada atrás nas bitcoins é isto. Eles já se aperceberam que isto fará parte do futuro. Não sei de que forma, mas fará seguramente parte do futuro. E então estão a começar a experimentar. Mas quando eles lançarem, eu garanto-te já. E se o nosso podcast durar até a Apple implementar bitcoins, que possivelmente será daqui a 35 anos, eu quero que o pessoal se lembre do primeiro episódio do Debugging Talk, onde eu disse que vai ser o melhor sistema de pagamentos por criptomoedas. Mas vai ser de longe. Mas e eles vão ter a própria criptomoeda que depois vai dar para tu associares ao Apple Pay, ao relógio. Depois vai haver lojas que vão funcionar só com o Apple Pay, que vai possivelmente até estar tudo dentro de criptomoedas. E se eles precisarem de alguma sugestão de novo para a criptomoeda dele, eu posso já aqui sugerir. Exato. Manda o teu currículo. Vai ser o Wormcoin. A minha da maçã. Exatamente. Okay. Mas bem, Bruno,
Estamos aqui a aproximar-nos no final aqui do nosso podcast. Exato. E nesse sentido eu queria, portanto, pedir aqui ao pessoal que nos está a ouvir para deixarem uma avaliação ou até um comentário aqui no nosso podcast através da plataforma que estão a utilizar para ouvir o mesmo, e até porque não partilhar, portanto, com amigos que gostem destas áreas que nós falamos. Relembro também que, tal como eu disse há bocado, as notícias e os links que referimos, bem como todas as informações sobre o nosso podcast e o formulário onde podem fazer as vossas perguntas, para nós depois respondermos num próximo episódio, está tudo disponível no nosso site em debuggingtalk.pt. Portanto, caso tenham também alguma dúvida ou sugestão, podem também entrar em contato connosco através do site. Assim sendo, muito obrigado, Bruno, aqui pela tua presença. Obrigado eu. E aos lá de casa, só tenho a dizer de que vemo-nos na próxima segunda. Ok? Então vá, até já.